A gente vai mergulhar fundo na história de um físico genial, um homem que passou a vida inteira buscando uma verdade, sabe, uma verdade absoluta, imutável, e no fim não só falhou, como acabou provando o exato oposto, que o universo, lá no seu nível mais fundamental, é pura incerteza. É uma jornada que, olha, abalou as bases da ciência e até nossa própria ideia do que é a realidade. Essa é uma pergunta que parece coisa de filósofo, né? Mas imagine só. Descobri que, quanto mais perto se chega para observar o mundo, com mais precisão, mais tudo fica embaçado, indefinido. Isso não é um poema, não. Essa foi a conclusão desconcertante, um verdadeiro soco no estômago, que um cara chamado Werner Heisenberg provou ser um fato científico. Um fato do qual a gente não pode escapar. Bom, para entender essa ideia que virou o mundo de cabeça para baixo, a gente precisa primeiro entender o homem por trás dela, e o mundo que o formou. Werner Heisenberg nasceu e cresceu numa Alemanha completamente fraturada. Pensa num lugar de instabilidade crescente, sabe, marcado pelo caos da economia e por uma humilhação profunda depois da Primeira Guerra Mundial. Era um mundo onde todas as certezas do passado tinham simplesmente desmoronado. E é aqui que a gente encontra a primeira grande contradição da vida dele. Porque enquanto a sociedade toda ao redor era um verdadeiro turbilhão de desordem, de caos político, a obsessão do Heisenberg era exatamente o contrário. Ele queria encontrar uma ordem perfeita, elegante, eterna, escondida nas leis da natureza. Ele realmente acreditava que, por baixo da bagunça toda do mundo, existia um código matemático preciso só esperando para ser decifrado. E esse ponto resume a ironia máxima de toda a trajetória dele. Essa jornada obcecada pela certeza não levou a um lugar seguro de forma alguma. Levou ele direto para o epicentro da incerteza. Foi justamente ao tentar criar o mapa mais preciso possível da realidade que ele descobriu que a própria natureza não deixava o mapa ser perfeito, era impossível. Então, vamos agora para o coração científico dessa história. A descoberta que não só abalou, mas, olha, que demoliu os pilares da física como era conhecida. Uma descoberta que forçou a ciência a repensar a natureza do universo e principalmente do nosso conhecimento sobre ele. Pois é, esse é o famoso princípio da incerteza. Falando de um jeito bem simples, o que ele significa é que o próprio ato de medir alguma coisa no mundo quântico altera aquilo que está sendo medido. Quanto mais você tenta cravar a localização exata de uma partícula, mais a velocidade dela se torna uma bagunça imprevisível. E o contrário também vale. O ponto mais importante é, isso não é uma limitação da nossa tecnologia, tá? É uma característica da própria natureza. É uma lei fundamental. Agora, o que é realmente fascinante aqui é o tamanho da mudança que isso causou. Por séculos, a ciência funcionou com a visão do Newton. O universo era tipo um relógio gigante e perfeito, onde cada pecinha se movia de um jeito totalmente previsível. Heisenberg simplesmente destruiu essa imagem. Ele mostrou que a aleatoriedade, a imprevisibilidade, elas não são um defeito no sistema. Elas são parte da própria estrutura da realidade. E essa ideia científica tem um eco profundo em tantas outras áreas. A gente vê a essência desse princípio no nosso dia a dia, não vê? Pense em quantas vezes se tenta planejar cada detalhe de um projeto, da vida, só para ver o inesperado aparecer e mudar tudo. A descoberta de Heisenberg sugere que isso não é uma falha de planejamento. É a natureza da realidade simplesmente acontecendo. Só que a incerteza mais devastadora da vida de Heisenberg não foi no campo das ideias, não foi intelectual, foi moral. E isso nos leva ao capítulo mais sombrio, mais complexo e, sem dúvida, o mais controverso da história dele. A sua vida e o seu trabalho durante o regime nazista. Um período que iria definir o seu legado para sempre. Essa é a pergunta que fica pairando sobre a biografia dele. Enquanto muitos dos seus colegas, principalmente os judeus, fugiram para salvar a própria vida e sua integridade moral, Heisenberg tomou a decisão, dolorosa e muito criticada, de ficar. Foi um ato de patriotismo, uma tentativa de preservar a ciência alemã, ou foi uma falha moral de proporções históricas? As motivações dele são debatidas e muito até hoje. Durante a guerra, ele foi o líder do programa de pesquisa nuclear alemão. E a grande questão é, ele tentou de verdade construir uma bomba atômica para o Hitler? Ou ele secretamente impediu que isso acontecesse? Os argumentos são fortes dos dois lados. Alguns historiadores dizem que ele sabotou o projeto por dentro, guiando a pesquisa para caminhos que não dariam numa arma. Outros argumentam que ele simplesmente falhou, que não conseguiu superar os desafios científicos e logísticos que eram imensos. A verdade permanece incerta, quase como um reflexo sombrio do seu próprio princípio. E, para deixar tudo ainda mais complexo, o próprio Heisenberg virou alvo do regime. Ele foi investigado pela Gestapo por ensinar as teorias de Einstein, que os nazistas desprezavam, chamavam de física judaica. O homem que ficou para servir a Alemanha quase teve a carreira destruída por essa mesma Alemanha.
Ele queria fazer ciência pura, mas se viu preso num mundo onde a ciência tinha virado, acima de tudo, uma arma política. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: o trabalho e a vida de Heisenberg nos forçam a sair do laboratório e a entrar de cabeça no campo da filosofia. Ele nos obriga a questionar não só o que a gente pode saber sobre o mundo, mas também sobre as nossas certezas morais em tempos de crise. O legado dele, como a gente pode ver, é vasto e profundo. Ele ensinou que incerteza não é a mesma coisa que ignorância. É uma propriedade fundamental do universo. Ele não destruiu o conhecimento. Ele só redefiniu os limites, mostrando que para entender a realidade é preciso mais do que equações. É preciso aceitar a ambiguidade. É preciso interpretar. Isso nos deixa com umas questões bem provocadoras, né? A descoberta de Heisenberg vai muito além da física. Ela toca no coração da condição humana. Se nem as partículas subatômicas seguem um caminho totalmente previsível, por que a gente insiste que as nossas vidas têm que seguir um plano perfeito? Talvez a incerteza que ele encontrou na matéria seja a mesma que define as nossas vidas. É uma ideia até meio desconfortável de pensar, não é? Talvez toda essa nossa necessidade de ordem, de planejamento, de ter certezas absolutas sobre o futuro, seja só uma defesa muito sofisticada. Uma barreira que a gente constrói contra a verdade que Heisenberg revelou, a de que vivemos num universo que, na sua essência, sempre vai escapar do nosso controle total. E no fim, a gente volta ao homem. A incerteza que ele descobriu no cosmos parece ser o espelho perfeito da ambiguidade moral da vida dele. Um herói silencioso que protegeu o mundo de uma arma terrível? Ou uma figura trágica que se omitiu quando encarou o mal? A resposta final, talvez, só talvez, esteja para sempre fora do nosso alcance. Um último paradoxo, deixado pelo homem que nos ensinou os limites do conhecimento.